Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Mais uma vez a gente está aqui reunidos para poder fazer o nosso bate-papo e hoje o time está completo, hein, Fernandinho? Graças a Deus. Boa noite, Fernando, boa noite, Wagner. Oh, ele está entre nós, Estou hein? com os meus amigos. Ei, ei. Foi pior essa agora, não foi? Na outra, Se fosse começou com futebol. aleluia. Esse aqui parecia o Papai Noel. Eu pensei que você ia falar que parecia o índio. A outra foi melhor, a outra. Ai, Jesus amado. Boa noite. Boa noite. É bom estar com vocês para a noite da reconciliação, a mesa da Amém, reconciliação. amém. Ó, mas quando a gente falar a outra, tem que explicar, senão o pessoal... Não, gente, aconteceu o seguinte, que eu tava... Isso. A gente tava... O nosso Gravando podcast já. é gravado, certo? E aí eu falei... Eu tava muito sério. Tava. Eu tava muito sério. E aí, de repente, Tava. depois de um tempo que a gente tava aqui falando... Nós percebemos, eu percebi, A gente não, você. Eu Você que é perce- o sonoplasta aí. eu Você que é o percebi, técnico de áudio. A seriedade foi tanta. eu percebi que não tinha áudio. Agora vocês estão me ouvindo. Alô, teste, 1, 2. Mas é bom estar com vocês, meus amigos. Boa Amém. noite. Boa noite. Sempre bom. Agora é a vez do Wagner confessar, né? No outro eu falei que eu não tinha nada. É porque o que Contra o acontece? Fernando. Eu acho que eles têm alguma coisa contra mim, porque eu fui excluído das demais lives, né? Não, ele se auto-excluiu. A gente chegou nessa conclusão lá. Exatamente. Né? Ele que tem Dos últimas 10. milhões de afazeres e aí a gente foi segurando aqui a peteca para não Lá deixar vem. ela cair, né? Lá vem. Mas você é bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aliás, já vou transferir a unção do resumo. Tão poderoso assim, Exato, Wagner. Tá derrubando os exato, caras. exato. É no sopro. Mas é isso, graça e paz, irmãos, irmãs, que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa leitura bíblica comunitária, que o Senhor sopre mais uma vez o seu Espírito sobre nós, nos conduzindo nessa reflexão e que seja uma boa reflexão para nós e para vocês, certo? Amém. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós oramos mais uma vez, agradecidos a Ti por Tua bondade, por Tua misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra juntos. Obrigado por Tua palavra, que venha ela ao nosso encontro nessa hora, trazendo edificação, trazendo conforto, trazendo exortação, avivando a nossa fé, acrescendo fé para a glória do Teu nome. Fica conosco, sopra o Teu Espírito em nós e em cada um dos nossos irmãos e irmãs que ouvirão essa reflexão para a glória do Teu nome. Nós oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, e amém. Amém. Já com a unção do resumo transferida, bora. Antes de falarmos do resumo, quero pedir a todos que dê o seu like no nosso vídeo. Ele é. Gente, mas é sério. Nós sabemos... Vale dislike também? Vale dislike. Vale? Like, Não gostei, tome. Exatamente. Vale like e vale dislike. Não é só gostei. Pode ter o não gostei. De qualquer forma, a gente tem a manifestação das pessoas dizendo o que elas estão percebendo dos nossos vídeos, né? Sim, a manifestação, no caso, não só do espírito, do capeta também, Do capeta, né? não é do capeta, não. Dislike só Não, que isso, cara. Leva em consideração o esforço, que horas são? Tá tarde já. Exatamente, os são irmãos sabem. 11h30, nós vamos gravar aqui, ó. E a gente precisa da sua ajuda e da sua misericórdia aí, tá? Isso. da sua oração. Da sua oração também. Também. Mas quem assiste, é muito importante para nós que você dê o seu like, curta esse vídeo, assim como também se inscreva no nosso canal. É uma forma de você nos ajudar. Bom, tendo dito isso, você que não assistiu o episódio anterior, nós falamos, foram 2 mensagens, né? A primeira mensagem foi a narrativa de Marcos apresentando, né, as crianças que estão diante de Jesus, e os discípulos estão repreendendo essas crianças, que não são crianças que participavam
dos estudos dominicais ou dos estudos farisaicos, né? Eles não estavam prontos ou na idade de se assentar aos pés do sacerdote, dos líderes, para aprender. Então, eram crianças que literalmente não eram contadas e nem tinham uma representação social para a sociedade. Logo, Jesus ele está colocando essas crianças numa posição em que a sociedade não colocava, né? E Jesus vai dizer, olha, se nós não formos como uma desses pequeninos, né, nós, enfim, precisamos ter tais comportamentos para entrarmos no reino de Deus. Após isso, obviamente, Jesus vai tratar de um outro assunto. Caminhando, ele estava com seus discípulos e, de repente, aparece uma pessoa, um jovem, correndo. O texto mostra a capacidade desse homem de render-se esteticamente na presença de Jesus, correr apressadamente para encontrar Jesus, para demonstrar a sua religiosidade e para dizer que ele era uma pessoa muito rica também, né? Dizer não, né? O texto vai dizer que ele se coloca nessa condição. O texto o coloca nessa condição, né? Mas ele era uma pessoa extremamente religiosa, que guardava as leis sociais, a princípio. Entretanto, ele não foi capaz de aceitar a proposta de amor de Jesus. Jesus o convida, diante dessa pergunta que ele faz, como eu faço, né, para herdar a vida eterna? E ele diz, olha, você precisa pegar tudo que você tem, todas as suas coisas, e vender e dar aos pobres. Mas ele rejeita esse convite de Jesus, que é um convite amoroso, e prefere manter as suas posses ao invés de abrir mão das suas coisas, né? Sim. E na sequência nós vamos chegar então num texto em que Jesus fala como é difícil, né, para os que têm riqueza entrar nos céus, né? Ele usa de uma hipérbole, de uma força de expressão, para dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí eu brinquei, na ocasião, com o meu digníssimo mestre Renato, Sim. dizendo que não tem ali uma porta pequena onde havia dificuldade para se passar camelos, né? E nem havia ali uma fenda para que os camelos passassem também, né? Havia quem lá, o adestrador de camelo? O adestrador de cavalo lá do sul, lá aqui do Brasil, como que é o Beto Carreiro, né, com adestrador de cavalo do Brasil. Um adestrador de camelo não lá tinha em Jerusalém. não tinha um Beto Carreiro de Jerusalém. E os camelos também não eram com suspensão a ar, né? Que apertava o botão e baixava e... Não tinha nada disso. É uma hipérbole, é uma forçação de barra. Jesus está dizendo, olha, de fato é muito difícil, porém, para Deus nada é impossível. E aí a gente retoma o exemplo de Zaqueu, que era um rico e que foi constrangido de tal forma com a presença de Jesus, que ele resolve devolver 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado, que é um dos mandamentos que Jesus pergunta para o jovem rico se ele tinha defraudado alguém, né? E ele diz, olha, em tudo isso eu tenho observado, né? Tudo isso eu tenho tentado fazer. Se tem feito ou não é outra parada, né? Mas aqui nós temos então Jesus falando, olha, vocês que veem os ricos, saibam que tudo é possível. E para os que não são ricos, como Pedro, que vai perguntar, e nós, que fizemos tudo isso, né? O que é de nós? Meu filho, vocês vão ter irmãos, sim, vocês vão ter pais, vocês vão ter família, vocês vão ter riqueza, Campos. vocês vão ter campos, só que eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês vão ter perseguição, né? Mas só que tudo que vocês vão ter é no porvir, aqui é perseguição. Dançou, Pedrão. Dançou, mas os últimos serão os primeiros. Pedrão, fique tranquilo que os últimos serão os primeiros. E aí a gente chega então na predição de Jesus a respeito da sua morte, né, e ressurreição, e o episódio que Tiago e João vão pedir uma boquinha
um lugarzinho para o grande amigo que vai ser o grande poderoso de Jerusalém. Esses filhos dos Zebedeus são São complicados, Zebedeus. viu? Vamos lá? Os mini Zebedeus. São Zebedeus. Os trovãozinhos, né? Ai, Porque é cara. filho do trovão, não é? É. É os trovãozinhos. Vamos ler? Vamos, capítulo 10, versículo 32. Leremos. Vamos ler. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Então, esse é o discurso de Jesus aqui, nesse caminho de subida a Jerusalém. E aí, Renato, o que você já tinha nos ensinado e não deu muito certo? Nem lembro mais. Nem lembro mais. Tava groselhando ali, não deu mais nada. Esse texto, agora olhando o Wagner lendo de novo, eu achei interessante que parece que Jesus está caminhando mesmo para a sua morte, né? Que agora ele já está caminhando para Jerusalém e a gente já está no finalzinho de Marcos, né? Não sei quantos mil episódios a gente vai ter aqui ainda, né? Mas a gente já está quase no capítulo 11, né? Que é a entrada mesmo, de fato, né? Exatamente. Aqui ele já está caminhando para Jerusalém. E é interessante a gente perceber que ele já tinha dito da sua morte e ressurreição lá atrás, que eles também não entenderam. Aqui ele está dizendo de novo, e pela sequência do texto parece que eles não entenderam de novo, né? Pela ideia que vai surgir depois dos filhos do Zebedeu. Mas eu acho que a gente pode observar o texto e perceber sempre essa mudança que Jesus faz, conduzindo os camaradas para pensar um discipulado, e esse discipulado de entrega, né? Porque Jesus, quando ele fala a respeito da sua morte e ressurreição, ele nunca diz que haveria uma guerra para ele ser oferecido. Ele sempre fala que ele vai ser entregue, que serão entregues, que farão mal para ele. E parece que essa perspectiva de discipulado é sempre essa entrega, né? Essa entrega para que você perceba que a vida de verdade com Jesus não é uma vida de retornos, não é uma vida de que Jesus tornou-se pobre para que eu fosse rico, não é um discipulado que a gente constrói essas perspectivas de troca. É sempre mais entrega do que troca, né? Sim. Então, me parece que toda essa ideia anterior, que Jesus inverte a lógica do camarada que confia nas riquezas, a ideia é mais ou menos que Jesus vai morrer, mas ao mesmo tempo eles podem continuar acreditando em Jesus. Sim. Pode continuar vendo que Jesus continua seguindo com eles, porque depois ele vai ressuscitar. O próprio texto, esses 2, 3 versículos já resume e sintetiza tudo, né? Então, eu acho que dá para a gente começar pensando desse jeito. Tanto antes quanto depois desse texto, porque depois lá com o pedido dos filhos de Zebedeu, que a gente já vai falar também, Jesus fala isso, sobre servir, né? Ele é contrário a essa lógica de meritocracia, né? Ele vai falar para eles, vocês querem ser grande? Sirva. Porque a lógica do mundo que é essa de vassalo, né? Eu sou poderoso, tenho meus vassalos. Então, acho que tanto a ideia anterior do rico, quanto a lição que ele vai dar para os filhos de Zebedeu, é essa Parte dessa lógica. parte dessa lógica que você acabou de falar aí. E acredito eu que a proposta, né, de Jesus, né, de falar com seus amigos a respeito da sua morte, né, é um tema muito tenso, né, difícil para os discípulos, né?
é uma realidade que na cabeça dos discípulos ainda não está muito claro e nem cabe muito. É uma coisa que eles não estão preparados para viver, para experimentar. Eles não estão muito prontos para isso aqui. Não. E não é a primeira vez que essa fala de Jesus causa estranhamento. Ela né? assusta, né? Já é a segunda ou a terceira vez. É que nessa tem um elemento novo, né? Mas Porque você consegue notar, Fernando, deixa eu dar uma tesourada, você já volta aí. Você consegue notar que até esse título que é usado, que o Filho do Homem será entregue, é um título que não cabe para quem vai morrer da forma que Jesus vai morrer. Porque esse título, ele traz aquela ideia de uma pessoa poderosa. O Filho do Homem é o Filho de Deus, que vai começar lá com a ideia em Daniel, lá atrás. Exatamente. Ele é aquele cara que vem fazer alguma coisa extraordinária. Então, a própria palavra, diante do contexto desses versículos, ela é contraditória, porque ele vai dizer, não, a ideia que nós temos construída de Filho de Deus não é a ideia do servo sofredor. Né? Não é a ideia do cara que vem para sofrer. A ideia é daquele Messias guerreiro, que veio triunfar. Não essa ideia de um camarada que veio e vai ser entregue, e vai morrer, e vai padecer. Vão cuspir, né? Porque a palavra aí, cuspir, é uma ideia de ser muito humilhado, né? Até porque na teologia mais tradicional, né? É aquela que gosta um pouquinho mais de brincar com palavras, tal, né? Tem aquela diferença, né, de filho de homem e filho do homem, né? Filho de homem é o Wagner, filho do Sebastião Calderano, né? O filho do homem, né? A expressão do que se refere a esse filho que foi gerado de Deus, né? Antes da criação do mundo, tal, e se referindo-se ao próprio Deus, né? Mas a maneira com que o texto vai descrever, né, esse sofrimento todo, é que de fato Jesus ele não está ocultando a forma com que isso se dará, né? As questões políticas, os processos que isso acontecerá. É um processo de macumunação, um grupo de pessoas vai estabelecer um projeto de morte e vão cumprir isso. Ele vai ser entregue. Eles estão unidos para alcançar um propósito comum, uma ideia comum, que é de entregar a quem? Aos principais sacerdotes e escribas, ou seja, aqueles que estão sendo, de certa forma, feridos e prejudicados pelo movimento que Jesus está fazendo aqui, que é um barulho todo, é um barulho. Se a gente levar em conta, inclusive, até esse foi um dos temas da minha pregação no domingo, né, da ressurreição de Lázaro, que foi o maior milagre que Jesus fez no sentido das manifestações messiânicas, né? Isso aí. Que é a ressurreição de um morto. Cara, depois disso, só glória, né? Imagine, ressuscitou morto, agora não para nunca mais. Quem para esse homem? Então a gente tem que entregar ele aos principais dos escribas. E aí ele vai dizer como que isso vai acontecer, que vão condená-lo à morte e entregá-los aos gentios. Que aí tem uma questão que você tinha dito aqui para nós nos bastidores, né, Wagner? É o elemento novo que o Wagner estava falando. Exatamente. Jesus já predisse a morte dele outras vezes para os discípulos. E todas as vezes causa esse espanto, né? Porque na ideia dos discípulos é essa ideia que vocês estão nos explicando, que eles têm uma lógica do Messias guerreiro, do Messias restaurador, né, de Israel, bélico, restaurador de Israel. Sim. E de repente, do nada, Jesus dá essa guinada e fala, mas o Filho do Homem vai morrer. E ele vai morrer de um jeito complicado, porque ele vai ser entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios. Aos escribas. Desculpa, aos gentios. Aos gentios, aos que não são judeus, ou seja, aos romanos. Uhum. Quem dominava ali eram os romanos. Então, esse elemento é novo na escrita de Marcos, né? A comunidade marcana aqui
Então, Marcos vem e acrescenta isso. Ó, a morte de Jesus não é exclusividade dos judeus, assim como também não é exclusividade dos romanos. É o que você acabou de falar aqui. Qual que foi o verbo que você usou? Macumunados. Macumunados. É os dois. É. Né? Então, Jesus acrescenta isso e em detalhes. Ele fala, ó, e eles vão zombar. Além de zombar, eles cuspirão, eles açoitarão, eles me matarão. Mas 3 dias depois, ele ressuscita. Né? É importante na sua fala, Wagner, até recuperar o que você falou para nós, aqui em off, é que os fariseus e os escribas não tinham poder de polícia para matar. Né? Quer dizer, eles tinham a guarda sacerdotal lá, tal, né? Mas ela não aplicava a lei de morte. Pela lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, eles eram proibidos disso. Eles não aplicavam. O Império não permitia isso também. É importante deixar claro. Quem detinha o poder de sentenciar a morte era o Império. Era na mão dele que ia para. O Império impedia o judeu de fazer esse tipo de O coisa. cumprimento estava na mão só do Império. O fariseu não podia chegar lá assim, ó, tô matando você porque decidimos que vocês são culpados. Então aí nós teríamos uma briga de interesses de autoridade. O Império, de um lado, que tem o poder, e o fariseu também tem poder de matar? E o grande problema é que os problemas judaicos são religiosos, né? Não é um problema de, por exemplo, o cara matou o outro, a gente vai matar ele. O cara veio aqui e fez mal para alguém. Não, o problema deles com Jesus Só religioso. é só religioso. Então, de fato, o problema religioso não podia gerar morte. É isso aí. Não era para ter esse descontrole. E né? a gente deve lembrar que Jesus só foi morto não por uma questão religiosa. Jesus foi morto quando ele foi enquadrado num crime contra o Império. Ele foi subversivo, foi um crime político, né? Foi um crime político. Quando disseram, ele diz que é o rei dos judeus, aí está o crime de Jesus. O crime de Jesus, na concepção do Império e das leis romanas, é esse. Não é o fato dele ser o filho de Deus, não é o fato dele fazer milagre. Para o Império, isso aí pouco importava. Então é importante a gente situar isso, né? É legal, esses detalhes é importante porque a gente vai percebendo e vai construindo elementos que vai cada vez mais validando que Jesus não tinha culpa. Né? Exatamente. Eles criaram um drama, né? Eles criaram um movimento e eles causaram esse acontecimento para benefício próprio, para manter o status dele, o status da religião e essa troca com Roma. Roma sabia que se também não fizesse o que eles quisessem, eles podiam incidir numa rebelião e fazer um regaço, que eles eram bons desse regaço, os judeus, né? Sempre era um povo de dura cerviz, né? Como o próprio texto bíblico diz. Então era um acordo político, né? Eles são Eram os conchavos da época. Como posso expressar? A gente ouve de muito conchavo hoje na política, era da época de Jesus. Eles são tão barulhentos, eles eram tão barulhentos, os judeus, ao ponto que você ter lá nos anos 64 a 65, né, a 70, eles sendo o estupim de um problema em Jerusalém e causando lá toda uma situação que levou ao incêndio de Jerusalém, que levou à destruição de Jerusalém, que aí colocam a culpa no imperador, né, no general Tito, diz que o imperador foi lá e queimou tudo, tal. E, na verdade, ele nem estava lá, né? Ele estava em outro canto viajando. As pesquisas recentes mostram que ele não estava lá para promover essa destruição toda. Mas isso é outra questão. Só para falar que eles eram barulhentos. Só para falar que eles eram barulhentos. Isso aí. Mas é um barulho que está relacionado ao desejo de poder deles. Sim. Porque a própria sequência do texto vai mostrar esse desejo de poder. Tem. Ou não? No colo dos discípulos, né? Porque é uma reprodução. Quem eram os líderes religiosos do tempo deles eram esses caras aí, que adoravam poder. E quem ouve aprende, né? E também tem um lance, né? Se por um lado eles estão entendendo, e o texto está dizendo que ele é o filho do homem, que vem para restaurar todo o poder de Israel, que vem para recuperar todas as coisas, e ele está dizendo que vai morrer,
Pega lá, isso frustra. Só que é interessante que frustra, porém não traz entendimento para os discípulos sobre o futuro de Jesus. Não. É porque a gente olha sempre daqui para lá, né? É. E no lugar onde eles estavam imergidos, a ideia era tipo assim, olha, quanto tempo eu vou morrer? Ah, eu vou chegar lá e vou ser entregue. Tá, mas eu vou ressuscitar. Então, o cara tá confuso de quando vai acontecer esse reinado que eles estão esperando. Se ele morrer e ressuscitar, Opa. então alguma coisa vai acontecer quando ele ressuscitar. Então, quando ele ressuscitar e você estiver no seu reino, eu quero te pedir uma coisinha. Vamos ler o próximo texto, né? Porque eu acho que há uma desconexão absurda dos discípulos, principalmente desses dois, né? Porque assim, o fato da ressurreição parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Há uma desconexão com o que Jesus está falando. Eles são doidos? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Todo mundo doido. Leiremos. Meu Deus do céu. Vamos acelerar Essa porque conjugação aí no sono tá dando as cagada. energias estão acabando. Ai, Vamos lá, 35. Acorda, Lucão. O pão tá pesando. Né? Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, por muitos. Em algumas versões diz de todos, né? E isso é uma discussão de tradução. Braba, né? Antiga. Tem uma palavrinha grega aí que Confuso. alguns traduzem como muitos e outros traduzem como todos. E só isso dá uma teologia, né? Teologia de todo mundo é salvo ou muitos são salvos. Mas aí é outra coisa. Vamos para o texto aqui do Tiago e do João, filho de Zebedeu, que tinham um pedido especial para fazer para Jesus, né? E eles continuam, então, dentro do que nós estávamos falando, né? Desconectados com a mensagem de Entenderam Jesus. nada, né? Nada, porque Jesus está conversando com eles. Vamos morrer. Só que aí que tá, né? Tem a questão mística. Então. Tem a questão mística que a gente não pode ignorar aqui. O pedido deles não é de quem está desconectado de Jesus somente. Eles estão conectados com o sistema, com o poder. Sim. Eles estão conectados com uma percepção de vida que um dia Israel foi uma coisa que eles acham que vai ser tudo de novo. Estão conectados com uma esperança. E me parece E que... jovem é sonhador, né? é. Jovem é sonhador. Esses dois são dois irmãos, são jovens. O João, a gente sabe que era um adolescente, que talvez tinha a inspiração dele no irmão mais velho, mas que tinha essa aspiração, né? De ser grande, a gente é jovem, se ele se tornar rei, né? A gente vai herdar alguma coisa, né? Mas você ia falar, Renato, desculpa. Me parece que
ele entra numa lógica também diferente, porque ele diz assim, olha, quando entrares na sua glória. Então, tem algum movimento que ele está criando na cabeça dele aí. Porque a glória, a partir da morte de Jesus, não é a glória do reino de Deus, né? Não é essa glória que a gente coloca como um reino. Aqui a gente pode entrar nessa que o Fernando deu início como a glória de um mundo místico, né? Sim. De uma ideia em que Jesus vai transformar as coisas, de que Jesus vai tornar as coisas diferente do que, na verdade, eles estavam acostumados. Então, alguma coisa aconteceria após a morte de Jesus. Então, de qualquer forma, se eles estão pensando em um reino físico ou um reino espiritual, o grande problema é o que eles pedem, né? Porque quando eles pedem para sentar um em cada lado, eles estão pedindo não a presença do Espírito, eles não estão pedindo que Deus os transforme, o que eles estão pedindo é poder, né? É governo, é poder participar desse governo de Cristo, é poder ter destaque, é poder ter essa lógica que eles estão acostumados dentro do Império Romano, dentro da religiosidade judaica. Então, não muda a lógica. E se a gente for por toda a sequência que Jesus vem trazendo de discipulado, de entrega, de não amar as riquezas, o que parece que tem dentro do coração deles é esse amor mesmo. Talvez aqui não o amor à riqueza, mas a posição é o amor ao poder, ao destaque. Mas tudo que aquele período tinha, a gente tem que se lembrar, nós temos que nos lembrar que nesse contexto social e no extrato social do primeiro século, a gente só tem, então, 2 tipos de pessoas, ricos e pobres. A gente sempre falou isso aqui. Isso tem que estar claro. Não tinha classe média, classe alta, A, B, C, D, E, F, G, H e J, não tinha nada disso. Entretanto, havia uma lógica, uma forma social em que a vida acontecia. E que forma? E essa forma está presente na maneira deles lidarem com as suas relações. Tem ali o Wagner, que é detentor de um campo, e ele produz trigo. Então, ele é uma pessoa que tem uma relevância naquela região, mesmo que seja uma região campesina, mas ele tem a sua autonomia, porque ele tem muitos filhos, ele tem muita família, consegue produzir muito, ele é alguém que vai na cidade, faz o seu comércio, ele tem uma importância, uma relevância. As pessoas que estão na cidade, têm ali os camaradas que têm as suas casas, os seus lugares de comércio, e os pobres que estão ali transitando. Então, sempre é uma questão do que eu tenho e do que você pode oferecer para mim, do que eu tenho e do que você pode oferecer para mim. Então, eu tenho a minha relação a partir das trocas. Eu tenho uma relação com você a partir do seu poder e do meu poder. Então, um está debaixo do outro. Um busca o enriquecimento a partir do que o outro tem. Então, eu vou mirar em quem? No que tem mais poder. Claro. No que tem mais autoridade. E, nesse momento, aquele que vai ressuscitar e vai restabelecer o reino, ora, eu estou sustentando a mesma lógica. Eu estou vindo com toda essa descrição social na minha cabeça e eu aplico para esse reino que Jesus apresenta. Então, o que eu quero? Posso sentar na direita? Posso sentar na esquerda? Eu posso ter a honra que a sociedade busca ter? Só que agora é no seu reino, Jesus. É no seu reino. Aí vem todo o desdobramento do que Jesus vai falar com eles. Vocês pegam lá, gente. Vocês sabem o que estão pedindo? Vocês têm certeza do que vocês estão pedindo? Será que vocês podem beber do cálice que eu bebo? E será ou receber do batismo com que sou batizado? Vocês têm ciência disso? Mais uma vez eles demonstram que não, porque eles falam assim, claro que a gente pode. Jesus pergunta, você pode passar pelo batismo? Pô, claro que eu posso. Aí Jesus fala, vocês vão beber. Aí Jesus dá uma outra conotação, né? Jesus não explica, mas a gente interpreta, porque a gente olha daqui para lá. Uhum. Então, Jesus vai dizer, vocês beberão o cálice que estou bebendo, serão batizados com o batismo que estou sendo batizado, mas esse lance de glória, de honra, não cabe nem a mim. Né? Jesus vai falar, isso aí já é responsabilidade de Deus, né?
Não sou eu que determino quem vai ficar direito, quem vai ficar à esquerda. Agora, o lance de serem batizados no meu batismo, a gente sabe que Jesus acabou de dizer, ó, vocês vão ter pai, vocês vão ter mãe, vocês vão ter irmãos, mas vocês vão ter perseguição. Né? E parece que a ficha para os discípulos sobre a realidade do reino de Deus, ela só acontece depois da morte e ressurreição mesmo. Sim. Que a gente vai ver o relato de Atos, que aí a gente vê, opa, o que aconteceu com esses homens? Tinham umas ideias atravessadas, pensavam em poder, pensavam segundo a lógica dos reinos humanos e não do reino de Deus, mas a partir do Atos e do sopro do Espírito, aí abre a mente, parece que cai as escamas dos olhos, né? E aí eles, expandem esse reino de Deus que Jesus inaugurou e agora é função deles, aí é função da igreja, aí é função nossa, né? E o que é legal é que você também consegue perceber que Jesus parece que faz uma pegadinha com eles aqui, né? Mas espera aí, vocês querem sentar um lado à direita e outro à esquerda? Mas vocês vão poder tomar o cálice que eu tomo? Tipo assim, vocês acham que se vocês sofrer como eu vou sofrer, vocês têm direito a sentar um de cada lado? De novo a troca. Né? De novo, ó, se eu sofrer, eu vou ter alguma coisa lá no reino dos céus. Não é a ideia que alguns pensam. Não, mas aí dependendo do que você fizer, você vai ganhar alguma coisa no porvir. Ele está dizendo aqui que não. Vocês vão beber, mas aonde vocês vão sentar, a consequência disso não está aqui, ó, na minha mão, de quem vai te dar, de quem vai compartilhar o poder, na lógica que vocês estão tendo. Então, eu acho que essa ideia de compreensão e de inversão das perspectivas sobre o reino de Deus é muito difícil de se compreender. Não é fácil assim. Sim. Porque mesmo que a gente olhe daqui para lá, a gente também não consegue praticar na plenitude esse negócio do reino de Deus. Não. Porque a gente tem esse pensamento de causa e efeito, de consequência, de troca. A gente tem o tempo inteiro. Até porque Jesus está falando aqui de destino, né? A palavra cálice e a palavra batismo, para quem talvez esteja perguntando, o que significa o cálice que Jesus está falando, que vocês vão beber, que estão dispostos a beber ou não, o que significa batismo? As duas palavras têm o mesmo sentido de destino. As duas palavras. Poderíamos aqui trazer vários exemplos do que representou os cálices quando erguidos para selar destinos, né? Para selar pactos, aliança. Apocalipse. E o batismo também, da mesma forma, ele sela uma inicialização, um destino, né? Então, Jesus está usando dois exemplos para falar de destino. Só que ele vai dizer, ele também aqui ele vai fazer uma outra predição. Se por um lado ele anuncia a sua morte, de outro lado ele também anuncia o sofrimento desses discípulos. Sim. Ele não está aqui dizendo, vocês não vão. Não. Ele está dizendo assim, olha... Vocês vão sofrer também. Vocês vão passar por esse batismo. Vocês vão sofrer. Vocês vão passar pela mesma morte que eu estou passando aqui. Porque se a morte que ele anunciou... Batismo e cálice é morte. Se o batismo... ele já tinha anunciado que o Filho do Homem será entregue, será condenado à morte... Eles vão zombar dele, vão cuspir nele, vão açoitá-lo, vão matá-lo. Ele vai dizer, olha, eu vou passar por esse batismo. Vocês também. E, de fato, eles vão passar por isso, né? A história dos apóstolos mostra que eles não tiveram vida fácil, não. O Pedrão foi crucificado lá, né? De cabeça para baixo e tal. Gente, tantos outros que morreram de maneira tão... cerrado ao meio, foram tão... Arrastado por cavalo. Fala no microfone aí. Cerrado no meio, arrastado por cavalo, jogado dentro do óleo, mas não morreu depois. Decapitado. Decapitado. Foi o Paulo, né? A vida deles foram... Todos eles tiveram um destino bem... Cruel. E tem os mártires que não foram apóstolos também, né? Vários. Tem aquele livro, o livro dos mártires, né? Do John Fox,
que conta a história de vários mártires. Exatamente. Do primeiro, segundo século. Então, Jesus pega toda essa questão e fala, olha, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de sentar à direita ou à esquerda, lá no meu reino, não é comigo não, é com outro chefe. É outro departamento. Fora que essa imaturidade deles, num grupo, pensa, um grupo de 12, sendo discipulados por Jesus, era a escola, vamos dizer assim, se para o fariseu tinha as suas escolas rabínicas, o Jesus era o rabino deles, né? Aí 2 bonitão vai lá e pede preferência. Ficaram tudo bravos. Os outros, o texto vai dizer que os outros 10 ouviu isso e ficaram indignados com Tiago e com João, né? E Jesus então chama e diz assim, ó, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, eles as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. A resposta de Jesus tem uma conotação de aplacar também essa ira dos outros 10, porque ele vai complementar e dizer, entre vocês não será assim. O que eles estão pedindo, eles não sabem o que eles estão pedindo. Porque entre vocês a coisa vai ser diferente. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Porque todo mundo ali tinha a mesma ideia. Mesma ideia. Só que os únicos corajosos, os que se anteciparam, na verdade, né? Nem digo que foi... Exato. A Eles lógica é a se anteciparam, mesma. porque talvez todos eles quisessem. E é engraçado, né? Quem foi para o Monte da Transfiguração com Jesus? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João é os caras que Jesus traz mais para perto deles para ensinar. E é os 3 que dão mais trabalho, já repararam? Tá enfiado em... Vai ler os evangelhos. É sempre eles, cara. Pedrão, o que a gente vai fazer? Já que agora eu entreguei tudo, o que eu vou receber? Aí agora os outros 2, deixa eu sentar de um lado, outro... os caras da transfiguração. E me parece que os mais difíceis são aqueles que Jesus demanda mais energia para ensinar, né? Eu preciso ensinar esses cabras. Então, é interessante, é curioso isso, né? Porque foram os caras que estavam lá no Monte da Transfiguração. É óbvio que o que eu vou falar assim, é da perspectiva daqui para lá. Mas pensa, Wagner, Fernando e Renato no Monte da Transfiguração. A experiência, rapaz. Extraordinário. Da nossa perspectiva de hoje... Ixi, eu ia ser o apóstolo dos... Não, e outra, a gente... Transferir a unção do resumo. E a gente ia viver na certeza de que a gente está na presença do Messias. A gente viveria certo, mas é o que eu estou dizendo, nós estamos na perspectiva de 2000 anos depois, né? De tanta história da igreja, de tanta fé, né? Nós não vivenciamos isso no momento exato. Mas olhando daqui para lá, se a gente tivesse uma experiência dessa hoje, cara, sair anunciando assim, né? Eu vi a glória de Deus, eu não morri, não sei o quê. E esses caras viram... Tem algum lampejo de glória, o povo fica desesperado, Exato. né? E esses caras vivenciaram isso, mas a ficha ainda não tinha caído da grandeza das experiências que eles estavam tendo. Sim. E eles ainda estavam na lógica do reino dos homens, e não do reino de Deus. É porque se há grandeza, então, em todo esse comportamento, né, toda essa forma de entender a vida, que a grandeza seja no serviço. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. E ele usa duas palavras fortes. Ele usa servo e depois ele usa escravo. Exatamente. Né? Primeiro é diáconos, que é aquele que serve, e escravo é o doulos. É o doulos. Que é o servo, né? É o servo. E, por incrível que pareça, nas páginas do Novo Testamento, e na boca de Jesus, na boca dos apóstolos, tal, eu acho que a palavra escravo, que ela é tão indigesta para nós, ela faz muito sentido na perspectiva do Novo Testamento. No mundo de lá, né? Ela faz, e na boca de Jesus. Porque na boca de Jesus, o Senhor, que é o dono do escravo, ele não tem o mesmo comportamento dos déspotas e dos senhores cruéis. Esse é um senhor que dá liberdade para o seu escravo. Mas assim, não é uma liberdade que ele dá
do sentido, olha, aqui na minha casa você pode fazer o que você quiser, mas até aqui, viu? Não, ele fala assim, faz o que você quiser. Você não tem, você não é mais minha propriedade. Você era escravo e eu te dou a liberdade. Aí o camarada entende esse amor, diz assim, tá, eu sou liberto, sou. Eu sou livre, sou, mas eu quero estar debaixo do seu domínio. Eu quero estar debaixo da sua autoridade. Do seu senhorio. Do seu senhorio. É muito diferente, né? Porque sabe que é um senhor que tem pão e que tem casa e que tem família para oferecer para todos aqueles. Aí ele vai dizer, olha, vocês E é um querem... serviço voluntário, né? Porque ele fala, quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo, o escravo de todos. Né? No reino de Deus, É isso. é isso. Não é uma imposição de uma escravatura moderna. Assim, Não. Você Se é não for, vai ser punido. Exato, vou pôr no chicote. Não. Sim. Não. O que eu acho muito interessante é essa figura do Fernando que o Fernando trouxe. Ela desdobra ainda mais nesse texto, porque esse senhor, dono dos escravos, ele serve os escravos. Essa lógica, esse para mim é um grande diferencial, porque ele, além de ser um servo diferente dos demais, um senhor diferente dos demais, ele vem dizendo assim, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido. O desfecho da O fala Filho de do Jesus Homem veio para servir. Então, ele, sendo esse que deveria receber serviço, ele diz, não, primeiro eu vou te servir. Então, ele muda a lógica da coisa, ele muda toda essa lógica do sistema, porque ele merece ser servido. Mas ele diz assim, não, eu vou servir vocês. E ele não serve a gente com o objetivo de ser senhor. Não. Ele serve pelo contrário, porque ele é alguém que ama prestar serviço para a gente. Ele não é alguém que faz um serviço forçado. Eu tenho que fazer serviço para o Wagner. Não. É um ato voluntário da graça divina. Então, eu acho que essa é uma lógica estranha para a gente ainda. Subversiva. E outra, não para por aí. Quando ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, não é ponto, e dar a sua vida em resgate. O serviço é esse, né? O serviço que ele prestou é esse, de dar a sua vida em resgate de muitos ou de todos, né? Não importa. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, a morte dele é para todos. Agora, como que é respondida a essa morte redentiva? Aí tem o aspecto da fé. Eu creio ou eu não creio, né? Onde está essa liberdade de todos os servos que servem um Senhor voluntariamente, não debaixo do chicote. Então, a entrega do Filho do Homem para servir é servir até as últimas consequências. A única questão, de verdade, quando eu leio esse texto, textos como esse, por exemplo, que coloca assim, poxa, mas entre vocês... Tá falando fora? Alô, teste. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, que se coloca a serviço dos outros, tal. Isso aqui não tem o que explicar. Não. O que a gente está lendo é o que está lendo. Exatamente. Não tem o que explicar. Agora, o que eu não consigo explicar é o que nós não somos. O que a igreja não é. Isso a gente não consegue explicar. Na verdade, a gente tem muitas explicações. É o que nós nos tornamos. É o que o mundo nos fez ser. Sim. Cada um na sua individualidade, cada um no seu frenesi, cada um na sua paixão. Desculpe-me. É verdade. O evangelho é outra coisa. Sim. Gosta do evangelho? Gosto do evangelho? Gosto do evangelho? O evangelho é servir ao outro. Não estou disposto. Então você não gosta do evangelho, você gosta de você mesmo. Aí a gente volta pro jovem, né? A gente volta para o jovem. Esse é o ponto. A mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, gente, desculpe-me, é algo lindo, mas não vem me dizer que isso aqui é fácil. Não.
Eu acho que às vezes a gente Era tá pra igualzinho. ser. Eu acho que a gente tá igualzinho eles, não entende nada. Era para ser, Era Wagner. pra ser. Só que não é, porque nós estamos dispostos a ir até a página 2,5. A gente não perde noite de sono por conta do outro. A gente não perde. As pessoas, de modo geral, e aqui eu estou generalizando, estou cometendo a crueldade da generalização. Exato. Sim. Estou cometendo, e aqui estou colocando Sim, todo não. mundo. É. Sim. Ignorando Aí você quem corre faz. o risco de errar. Não, eu estou errando. Exato. Eu estou ciente do meu erro. Ok. A gente está ciente do nosso erro. Sim. Porque na proporção, a gente tem aqui então 12 discípulos aceitando a mensagem de deixar tudo. E um cara dizendo, não quero esse amor. No século XXI, como nós falamos na semana passada, a proporção é outra. A proporção é outra. Me desculpe, mas a proporção é outra. De gente que quer servir o outro, de gente que quer servir pessoas. As nossas reuniões de culto não é para servir pessoas, é para servir egos, para servir carências, para servir vontades. Alguém pode digitar aí, ó, pastor, ou professor, ou teólogo, ou o que você quiser me chamar. Está errado, você não é assim não. Pode ser que você sirva outras pessoas com tudo que você tem, ok, e eu espero que você faça isso. Na verdade, o Evangelho de Jesus espera que todos façam isso. Esse é o ponto. Isso me gera muita estranheza quando a gente lê e a gente olha nas páginas da vida das pessoas essa indisponibilidade. Né? Eu acho que essa Pregou. Quando eu prega acho assim que é o é sinal o do amém, amém. né? É o amém. Assim seja. Acabou os Deus comentários. abençoe. Agora Acabou-se. O Amém. pastor exortou a gente, amém. Nossa, Pastor, exortou, deu. nossa, essa palavra. Não, mas até a definição de exortação tem que ser bem feita, porque exortação tem Não é ideia bronca, de né? bronca. Não é Não. edificação, Não. é ânimo, né? Impulsionamento. É chamar a atenção para algo melhor. Né? Exato. E isso é algo melhor. Lógico, sem dúvida. Servir. Serviço. Nós somos chamados para serviço. A gente precisa entender isso. Né? Se Jesus serviu a ponto de ir até as últimas consequências e dar a sua vida por amor, até onde o amor de Deus vai? Até a cruz. Até a cruz ao ponto de nos resgatar. Redenção, aqui é ele que fala. Resgate de todos. E isso é tão sério, porque se a igreja, se nós como seres humanos tivéssemos essa capacidade, gente, vamos ser sinceros, se a humanidade ou o grupo de pessoas que conhece o Evangelho de Jesus tivesse essa capacidade, nós não teríamos pessoas com fome, nós não teríamos pessoas que vivendo em guerra, nós não teríamos tanta catástrofe como que tem, nós não teríamos a metade das mazelas que existem no planeta Terra, nós não teríamos. Não, ia ser revistinha dos testemunhos de Jeová. Assim, todo... Não teríamos, gente. Mas vamos ser Sim, sinceros. sim. Não teríamos. É. Por que a galera ia lá com a bandeira, com a cruz, para entrar, invadir a terra do outro e matar outro na espada? É porque não tinha isso aqui. Não era pelo serviço, era pela espada. Eu te cortei, Renato. Não, agora já acabou. Não acabou, não. Acabou. Não, em vários períodos históricos foi isso mesmo. Eu estava vendo uma sériezinha esses dias lá na Disney, é Shogun, fala um pouco da história do Japão. Uhum. E aí mostra o diálogo de protestante São com cristãos. católico. Cara, os caras se matavam mesmo, tinha ódio um do outro. Tem falas no meio da série assim que retratam a chegada dos católicos primeiro no Japão, depois dos protestantes. E aí um protestante falando, eu nunca vou dar a mão para um católico, eu quero que você morra. É desse jeito. E o calvinista, se vir aqui, vai querer que você morra também. Na fala do cara. Então não era só o protestante, era o calvinista, era o católico, tinha essa briga. Então, não entendemos. Não entendemos. Em vários períodos históricos da igreja, nós não entendemos que nós somos chamados para servir. Servir. Um ao outro, amar um ao outro, não servimos. Agora imagine essa mensagem do jovem rico sendo lida, sendo pregada nesses eventos de coach cristão. Oh, meu Deus do céu! Nem pode, né? Vai dar. E é engraçado que, nesse contexto que você colocou aí, Jesus vai olhar lá para um monte deles no evento aí que você falou, e Jesus vai amar todos, que nem amou esse cara.
Jesus falou, rapaz, que menino bom, meu. A porta da graça está aberta. Tá pra eles aberto. todos. Exatamente, Tá exatamente. todos escancarados. Jesus ama, simplesmente ama. É o que ele é. A em grande, essência. a grande questão é que eles não escutam. Como A- esse jovem, né? escuta, mas não acomoda o ensinamento, não se apropria. Cria uma outra teologia para dizer que aquilo, para justificar aquilo, né? E aí trocou de Deus, né? Eu acho que é um problema, né? Bom, acho que meus amigos aqui também estão encerrando por hoje. Eu iria até amanhã falando com vocês, mas Seria. via nada. Mas nós já estamos no amanhã, olha lá. Exato. Nós já estamos Já no é. amanhã. Já é, ainda não. Nós começamos em um dia e E terminamos em no outro, olha. É e ainda não é. O dia todo. O Lucas tá ali, ó, firme e forte, O nosso Lucas já diretor. tá em Nárnia. Tadinho. Só que eu vi foi 3 vezes que ele dormiu. Gente, eu quero aqui agradecer publicamente ao nosso amigo Lucas. Tem que agradecer ele Lucas, mesmo. muito obrigado, viu, Deus Lucas? te abençoe, meu Deus irmão. abençoe, mano. Você está aqui conosco, que o Senhor te sustente e traga paz no coração da Luluama para ela não brigar com você, tá? Deus Mas é abençoe isso, ela, Tá viu? dando Muito. tanta canseira que o Lucas tá até careca. É. Gente, Deus abençoe vocês, um bom descanso a todos e vamos refletir nisso. Sirvamos uns aos outros. Acho que esse é um princípio de Jesus. Amém, mano. Amém? Pai, obrigado por essa porção da sua palavra que foi lida Obrigado. e foi estudada por nós. Te agradecemos, Senhor, que possamos ter essa capacidade de desenvolver, Senhor, esse texto na nossa vida, Senhor. Não de ser apenas uma leitura, Pai, mas de ser uma aplicação nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Abençoe a todos, Pai, que estão aqui, Senhor. Abençoe a todos os nossos irmãos. Abençoe as nossas famílias. Abençoe os nossos lares, Pai. No nome de Jesus eu oro, Pai, e te agradeço por esse tempo de partilha da sua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço, Deus gente. abençoe, meus irmãos.